Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Esse podcast é um oferecimento do Instituto de Estudos Empresariais, eu sempre me engasgo nessa palavra, Instituto de Estudos Empresariais, IEE, com o apoio da Liberta Investimentos. Essa quarta temporada que infelizmente está chegando ao fim, isso significa que estamos muito perto de fato do Fórum da Liberdade, que você já sabe que vai ser nos dias 4 e 5 de abril. Mas caso você ainda não tenha escaneado o QR Code que está aqui no canto da tela, o faça agora e fique por dentro de todas as novidades que devagarinho a gente vai soltando e o mais importante, garanta teu ingresso para não ficar de fora. E agora eu tenho a honra de chamar a Dani, que é a nossa diretora do Fórum da Liberdade, que vai trazer algumas novidades, um spoiler do que estará por vir nos dias 4 e 5 de abril. Oi, Matheus! Hoje a gente vai compartilhar outros 2 nomes que estarão conosco no Fórum da Liberdade, tornando o evento ainda mais especial. Entre eles, o Edu Lira, que é fundador da ONG Gerando Falcões, e Samidana, que é economista e comentarista da Rádio Jovem Pan. Continua acompanhando esse e outros episódios do FLcast, porque aqui a gente vai seguir divulgando mais novidades sobre o Fórum. Bom, realmente vai estar imperdível. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. No episódio de hoje, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A gente vai falar sobre empreendedorismo e eu vou ter o prazer de ter o meu colega aqui, o famoso parentinho Pedro de Oliveira. Como é que está, meu amigo? Boa tarde, Matheus. Muito bem, obrigado. E é um prazer aí fazer parte do FLcast. Boa. Então, a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo em negócios duradouros, o caso da Panvel Farmácias. Então, para nos acompanhar, a gente convidou aqui, a gente está tendo a honra de ter conosco o Júlio Motim Neto, que é economista de formação e o CEO da companhia desde 2023. Ele nasceu 2016, perdão. Ele nasceu em 1973, que por acaso é o mesmo ano de fundação da Panvel, que a empresa possui mais de 600 lojas em todo o país e mais de 10 mil colaboradores. É coisa pra caramba. Então, Júlio, desde já agradeço por ter aceito o nosso convite e dividir um pouquinho do nossa bancada aqui e emprestar um pouquinho do teu conhecimento e teu tempo pra gente hoje aqui. Bom, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, Matheus. O IEE é uma entidade que eu acompanho e participo, apesar de não ter sido sócio, mas eu participo já há muitos anos, né? Defende valores que são muito parecidos com os valores que eu defendo também. Admiro muito o trabalho de vocês e o Fórum da Liberdade, sem dúvida nenhuma, é um evento consolidado e reconhecido mundialmente hoje. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Pô, pra gente é uma honra. Realmente o fórum talvez a bandeira mais importante aí do Instituto e que a gente tenta fazer cada ano que ele seja um passinho melhor do que o ano anterior. Então, eu tenho certeza que em 2025 vai ser incrível. Vamos lá, Pedrão. Primeira pergunta aí pro nosso convidado. Eu acho legal começar até com a história da Panvel, né? Porque eu acho, não sei se o pessoal de casa sabe, mas na Panvel, o logo tem um P e um V que são maiúsculos, né? E não é por acaso, né? Realmente vem aí de nomes próprios, por assim dizer. Acho que o Júlio pode falar um pouco mais sobre essa parte aí, porque foi a junção de 2 empresas, não foi? Sem dúvida. E sabe que há uns 15 anos atrás a gente revisou o logo, né? Se deu uma arredondada nele, porque a gente entendia que ele era muito pontiagudo, né? E pontiagudo não combina com cuidar das pessoas, então a gente deu uma arredondada dele. E uma das coisas que a gente preservou foi o P e o V, porque não só fazem parte da história da companhia, mas são marcas registradas do logotipo, né? São ícones fortes ali, né? E que quando não estão presentes a gente sente falta. A empresa teve origem, na verdade, até um pouquinho antes do que eu nascia, tá? Foi em 67. As 2 principais redes de farmácia do Rio Grande do Sul, que se chamavam Panitz e Velgos, daí que vem o P e o V, estavam com problema, né, de logística. Elas precisavam ter uma central de abastecimento mais perto das suas lojas. E naquela época a logística era muito complicada no Brasil, enfim, demorava muito para a mercadoria chegar de São Paulo para cá, a maioria dos laboratórios de fato é em São Paulo. A compra mínima era um problema também, precisava comprar uma quantidade grande, eram redes
apesar de importantes, na época eram redes pequenas, né? Cada uma delas tinha mais ou menos 15 lojas, então eram, frente ao que a gente tem hoje, é um tamanho bem pequeno. E com isso, com essa central de abastecimento, formou um namoro ali, né? Se formou um negócio também, né? Um negócio que durante o período inflacionário do Brasil foi muito importante, que foi o nosso atacado, né? Que se chama DIMED. Então tivemos um atacado durante um bom período, né? Inclusive encerrou essa operação no ano passado, foi a última operação que a gente teve de venda de atacado, ficamos só com o varejo agora. Mas na época inflacionária, com o fluxo de caixa era um tema importante, né? Fluxos muito longos no período inflacionário é um problema muito sério. O atacado tem um fluxo mais curto, né? Um estoque, né? Estoque menor, então você consegue girar com mais rapidez. E aí em 73, né, que foi o ano que eu nascia, houve o casamento das duas empresas e veio o nome Panvel, né? Um nome que nasceu dentro de uma cultura de muita ética, né? Uma empresa extremamente ética, que tem uma história, vamos dizer assim, é toda certinha, vamos usar esse termo, e começou-se a crescer a partir dali o varejo, mas com a importância cada vez maior do atacado, né? Porque o período era inflacionário, né? Então a gente entrou na década de 80 ali com um período inflacionário. Aí em 94, com o Plano Real, que na minha opinião foi um marco fundamental para a expansão do varejo no Brasil, né? Foi ali que as redes de varejo em todos os setores, de alguma maneira, começaram a crescer e deixaram de ser regionais e passaram a ter uma penetração mais nacional, que foi com o equilíbrio da inflação, né? A Panvel começou a crescer também junto, né? E a gente começou a expandir, a inaugurar lojas em Santa Catarina, ir para o interior do Rio Grande do Sul, e depois em 2010 a gente começou a entrar no Paraná também. Foi uma empresa que teve seu capital aberto lá na década de 80 já, né? Tinha um float consideravelmente pequeno, né? E de lá para cá, vamos dizer assim, cresceu bastante, né? A gente viveu durante o período da pandemia também um momento interessante no mercado de capitais, né? E se resolveu em 2020. Estou traçando datas as mais importantes, depois vocês me perguntam Claro, o com que certeza. vocês entenderem que seja mais relevante, né? Em 2020 a gente resolveu fazer um follow-on, né? Já era uma empresa aberta, com float pequeno, se fez um follow-on aproveitando aquele momento ali, se captou um bi e 100 milhões de reais, né? Metade primária, metade secundária. E a partir dali se tomou uma decisão importante de se crescer um pouco mais rápido, né? Então a gente consolidou a nossa presença ainda mais no estado do Paraná, estado de Santa Catarina também, se começou a entrar em São Paulo, né? E São Paulo hoje para nós, apesar da presença pequena, né? Temos uma rede pequena, uma rede de 13 lojas hoje em São Paulo. Esse ano a gente deve inaugurar mais 5 lojas lá. Vem dando muito certo, né? Vem dando muito certo porque é uma empresa extremamente focada em qualidade. É uma empresa que atende bem as pessoas, tem como propósito cuidar das pessoas. É uma empresa que se digitalizou muito ao longo do tempo, então a gente tem uma experiência digital que ela já vem pré-pandemia, né? Enquanto o mercado não falava em digital, a gente já tinha 10% da nossa venda digitalizada, né? Hoje é mais de 22%. E sempre teve também uma linha de produtos próprios e uma pegada de beleza, né, que é um mercado fantástico, e tá aí o Boticário, tá aí a Natura, que está passando por um momento de turnaround, enfim, mas é um mercado, o mercado de beleza é um mercado muito interessante, né? E a Panvel soube se posicionar dentro desse mercado aí. E agora, depois, no pós-pandemia, tem essa novidade também, que são serviços farmacêuticos, né, que é uma nova fronteira e que conversam muito com o propósito da empresa, né, de cuidar das pessoas, de poder ser um aliado do médico, né, no cuidar das pessoas, né? Então a gente hoje aplica injeções, aplica vacinas, tem medição de glicose, medição de pressão,
tem teste de PSA, tem perfil lipídico, tem teste de alergias, tem teste de HIV, tem teste de gravidez com sangue, com uma assertividade muito maior do que aquele outro testezinho que a gente compra. Tem inclusive um eletrocardiograma agora, né? Legal. A tecnologia vem evoluindo, né? A gente está vendo máquinas cada vez mais portáteis, com uma capacidade de processamento cada vez maior. Então você coloca os 2 dedos e em 10 minutos te dá teu eletrocardiograma. Pô, Então é uma revolução assim que vem acontecendo no mercado, e a gente está muito, vamos dizer assim, otimista com os próximos anos, né? E nos próximos anos o Brasil, vamos dizer assim, ele vai viver um momento importante para o setor de saúde, né? E a gente acha que as farmácias estão bem posicionadas para isso. Em 20 anos nós vamos ter em qual eu me incluo, né? Porque eu estou com 51 anos, e nos próximos 20 anos nós vamos ter um aumento de 50% na população com mais de 60 anos. Isso é um fato isso. que não Né? muda, né? E Júlio, até tu comentou que hoje a Panvel faz muito mais que só farmácia, né? Só vender medicamento. Acabou entrando em alguns outros setores e teve todo o sucesso que teve até hoje. Como tu define hoje a Panvel como empresa, assim? Ela é setor farmácia, ela é varejo? A Panvel tem o propósito de cuidar das pessoas, tá? Acho que esse é o nosso core, assim. Eu te confesso que eu sempre tive, vamos dizer assim, uma premissa de não me apaixonar demais pelo processo, né? Eu me apaixono pelo cliente, né? E eu acho que isso explica um pouco a busca constante pela inovação, né? Essa falta de conflito de canais que a gente vê em empresas incumbentes, né? Essa dificuldade de se adaptar ao novo, né? A gente vê o setor bancário, por exemplo, foi muito lento, né? Abriu espaço para novos entrantes. Então, a gente sempre foi uma empresa curiosa, né? No sentido de atender o cliente. Então, sempre teve uma centralidade muito grande em apresentar a solução para o cliente. Então, acho que isso é característica da empresa, né? Faz parte da nossa cultura, essa inquietação pelo novo, né? E uma exigência muito grande por qualidade, tá? Eu acho que esses são os aspectos que nos caracterizam, né? E uma inconformidade constante, né? Por exemplo, eu costumo dizer que e uma das características da Panvel é ter bonitas lojas, né? A gente sim. sempre procura, e eu acho que é nosso papel tornar a nossa loja atual velha, não da concorrência, né? Então a gente sempre procura sair na frente nesse quesito, né? Acabamos de inaugurar agora uma loja conceito em Canela, né? Uma loja que a gente chama de premium, que é uma nova experiência de beleza e saúde. Então a gente está sempre na busca do novo, né? Então acho que Sim. esse aqui é a faísca que nos move, né? Júlio, tu falaste que a Panvel vem acrescentando novos serviços, no sentido de novos serviços farmacêuticos, né? Mas a gente tem visto concorrentes, né, também buscar novas oportunidades, novos SKUs, né, novos produtos dentro da loja, mas não nessa linha de farmacêutico, colocar novos produtos que geralmente a gente encontra no supermercado, né? Às vezes salgadinho, às vezes, sei lá, até o copo Stanley, esses dias eu vi numa farmácia, ventilador, enfim, coisas que não são usuais da gente ver em lojas da Panvel, lojas da Raia, outros concorrentes desse formato. Tu acha que esse aumento de mix ele é uma possibilidade também para a Panvel do futuro? O que tu pensa sobre isso? Bom, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, né? Teve a feira de varejo lá, Nova York, a né? NRF, e o que eu vi lá? É uma experiência, assim, o que eu diria para vocês é como se a gente fosse para o futuro e pudesse voltar e não cometer os mesmos erros que foram cometidos, né? A gente vê um setor farmacêutico em declínio, Uhum. tá? Muitas coisas explicam isso, né? Tem uma questão de margem, né? O setor farmacêutico nos Estados Unidos, quem paga o medicamento não é o consumidor, é o plano de saúde, e teve um aperto de margem das PBMs, que são o intermediário da operação, tem isso, né? Mas tem também um erro de modelo de varejo, né? São lojas muito grandes,
são gôndolas muito altas, Uhum. tem uma variedade de produto que confunde o consumidor, tá? Na minha opinião, confunde. Eu acho que o consumidor hoje é um consumidor que quer entrar numa loja e uma das coisas que ele mais valoriza é o seu tempo. Então precisa ser uma operação rápida, né? Tanto para entrar, escolher, achar e pagar, precisa ser uma combinação rápida e não é isso que a gente vê nas farmácias americanas. Inclusive a gente Sim. vê uma falta de atendentes. Pelo tamanho da loja, a falta de atendentes para prevenir roubo, ela gera uma proteção são acrílicos que foram colocados, então o consumidor hoje não tem acesso às prateleiras, tem que apertar um botão e não tem atendente, demora 10 minutos para aparecer um atendente, né? Bom, viraram os armazéns, tá? Sim. Então, na verdade, viraram os armazéns, tá? Costumavam ser lojas bonitas, tinham uma penetração super interessante e forte no mercado de beleza, que é um mercado extremamente pujante, que aliás cresce muito no mundo inteiro, e o Brasil, em termos de beleza, é o 4º maior mercado do mundo, né? Deixaram de lado. Aí a gente entra em lojas como a Sephora, Uhum. que lá não é tão sofisticada como o Brasil, Sim. até pelo poder de consumo do americano, que é muito maior do que o brasileiro, né? É uma loja de varejo Beleza. mesmo, normal, né? De beleza. Tem a Ulta Beauty também, que é Uhum. uma loja de beleza. E tem hoje a Blue Mercury, que é um spin-off da Macy's, que até pelo modelo de lojas da Macy's, que está em xeque, né? Aquela Sim. department store, coisa Uhum. grande, eles estão fazendo lojas pequenas de beleza. Aí você entra nessas lojas de beleza, você vê um volume grande de pessoas, pessoas felizes, você vê cores, produtos coloridos, você vê um ambiente agradável, vê um volume bom de atendentes, são lojas menores, né? Então qual é o racional que eu vejo nesse tema, assim? É muito melhor, mais rentável, conversa mais com o futuro, com esse consumidor do futuro, que está muito ligado à digitalização. Você ter um mix um pouco mais enxuto e uma pegada maior nesse mercado pujante de beleza, né, do que ter um carvão para vender, do que Uhum. ter um espeto corrido, do que ter um copo, não sei qual é a marca aí que você falou aí, hã, que fica confuso, entendeu? Então a proposta de valor para o consumidor, ela fica muito confusa, a mulher não gosta, né, e a farmácia é um local, predominantemente feminino, né, Uhum. 70% dos nossos clientes são São mulheres. mulheres, tá. O business de farmácia não é um business fácil de fazer gestão, tá. Gestão de estoque de medicamento é um negócio complicado, porque tem muito baixo giro, Uhum. né. Isso explica, por exemplo, os supermercados que em determinado momento entraram com força no mercado de farmácia, né. Por exemplo, o Walmart chegou a ter 200 lojas. Sim. O Carrefour teve 250 lojas, o Pão de Açúcar teve, não me lembro quantas lojas, mas chegaram a ter redes de farmácias, importantes, né, dentro desse mercado, e não conseguiram ir para frente, né, não conseguiram ir para frente porque é um business diferente, é um business de baixo giro, né, a farmácia muitas vezes tem que carregar por 180 dias, por 6 meses, um produto que o Pedro vai comprar lá. E aquele medicamento que está lá esperando o Pedro, faz toda a diferença na experiência de compra do Pedro, entendeu? Uhum. Sim. Porque se você não tem aquele produto, você perde toda uma cesta de produtos grandes. Então, a estratégia da companhia, ela é uma expansão de lojas, a gente acredita na loja física, lojas que giram em torno de 200 a 300 metros quadrados, né? Então, você não tem muito espaço para fazer para ampliar demais o mix, né? Bastante vagas de estacionamento, né? Uma Sim. pegada grande de beleza, uma penetração importante de marca própria também, que eu acho que é um diferencial nosso Aumenta a e, margem. e hoje por exemplo, eu abro o TikTok, é uma febre produtos Panvel em TikTok, entendeu? As influenciadoras, elas passam o dia inteiro fazendo o que elas chamam de unboxing de produto, elas pegam uma sacola Uhum. de produtos e vão tirando tudo que elas compram dentro da Panvel e vão mostrando, né? Sim. Então eu prefiro muito mais estar posicionado
junto com o cliente, com rapidez, junto com as mulheres, com uma pegada de beleza, e me concentrando muito e sem perder a atenção no mercado de medicamentos, que é um mercado difícil de gerir estoque, do que me distrair com esses outros segmentos aí, tá? É ótimo. Isso não quer dizer que a gente não tenha alguma liberação, assim, de algum produto. Por exemplo, a gente tem chocolate. Uhum. Chegamos à conclusão que o chocolate é um bem-estar, né? Quase que um antidepressivo. Então, verdade. a gente tem chocolate, a gente tem uma Coca-Cola, mas é tudo no checkout, num espaço concentrado ali, que não afeta a proposta de valor da companhia, não confunde o consumidor. E aquele consumo que dificilmente a gente vai entrar na loja pensando nisso, mas já que tá ali, tu passou e outra coisa também é o seguinte, o mercado de saúde é um mercado que exige uma credibilidade, né? Sim. Total. Exige credibilidade, entendeu? Principalmente quando a gente fala da farmácia entrando em serviços de saúde, sim. em medição de pressão, tem que ter credibilidade, Com entendeu? certeza. E você não constrói credibilidade com carvão espalhado no chão, correto? Boa, excelente. Concordo 100%. Ah, E Júlio, tu comentaste que tu acabou de voltar dos Estados Unidos, né? Eu acredito que deve ter passado por alguns países, vendo algumas farmácias, até pegando algumas ideias. Tu já falou que talvez os Estados Unidos não é bem um mercado que tu te baseia, que tu te espelha ou que tu quer replicar, enfim. uhum. Tem alguma farmácia, algum país no mundo que chega a ser um exemplo pra ti, pensando no futuro? Aham. Eu vou dizer assim uma coisa pra vocês, o varejo europeu, ele é um varejo muito mais feliz, eu vou usar essa palavra, do que o varejo americano. A gente vê os atendentes mais bem treinados, né? Porque nos Estados Unidos o varejo geralmente ele é meio subemprego em alguns segmentos, mas o varejo europeu ele é interessante. Só que nos Estados Unidos quer dizer, na Europa tem uma característica que é a seguinte: a farmácia que vende medicamentos, Uhum. ela é uma operação pequena, ela é quase como um cartório, né? Cada farmácia, o dono é o farmacêutico, então não existe redes de farmácia. Mas o mercado de higiene e beleza ele é pujante. Uhum. Então, por exemplo, na Alemanha tem uma rede chamada D&M, que é DM, Uhum. que é um super benchmark. A loja bombando. Acabei de ir para Munique em novembro do ano passado e loja bombando. Clientes, exposição, uma loja viva, um bom atendimento, um bom mix. Então, é um bom benchmark, né? Mas eu acho que as farmácias no Brasil, né, o segmento farma no Brasil, eu não estou falando só da Panvel também, tem feito um ótimo trabalho, né? Uhum. Um ótimo trabalho de atendimento, um ótimo trabalho de posicionamento, de localização de pontos, de conveniência, de estacionamento, de digitalização. As farmácias, o segmento inteiro se digitalizou. Uhum. Lá a gente vê nos Estados Unidos as pessoas discutindo como é que se entrega produtos em 2 horas, em 3 horas, e aqui o segmento farma entrega em menos de 1 hora, né? E não é só a Panvel que faz isso, muitas redes fazem isso. Então o segmento farma brasileiro, na minha opinião, ele é um ótimo benchmark também. Uma rede que por muito tempo foi benchmark para nós foi na Inglaterra, né, antes da fusão com a Walgreens, que é a Boots, Uhum. né, e sempre teve um trabalho muito bom de marcas próprias, né, e marcas próprias eu acho que é um elemento fundamental para o varejista hoje em dia, porque é importante num mundo onde a concorrência está a um clique de distância, você ter produtos que só você trabalha. É um diferencial, é uma forma de Com fidelizar certeza. o consumidor. Júlio, acho que uma das perguntas que a gente pensou aqui junto e que talvez quem não entenda do setor farmacêutico mais repara na rua é a quantidade de farmácias próximas uma das outras, né? Literalmente o concorrente está na esquina do lado e não vamos dizer assim, com muita frequência a gente observa 2 Panvel na mesma quadra, assim, né? Uhum. Não, na mesma quadra não, mas Muito uns perto, assim. 250 metros de distância, sim. É o limite, é o limite de 250. Eu acho que um pouco tu comentaste que a ideia é fazer lojas de 200 a 300 metros com bastante estacionamento, então se porventura o espaço do terreno já corrobora para isso. Mas assim, por que tão próximas uma das outras as lojas, né?
Bom, é um mercado grande, Sim. né? Eu acho que isso explica. É um mercado de altíssima conveniência, né? É uma compra que ela exige uma proximidade com o consumidor muito grande, né? A farmácia não pode estar dentro do shopping, Uhum. né? Então ela tem que estar perto da casa da pessoa. Mas é um mercado competitivo, mas me fazem essa pergunta com muita frequência e a Imagino. minha resposta, sabe qual é? Eu me preocuparia mais quando estiver começando a fechar a farmácia, né? Enquanto está abrindo farmácias, eu entendo que é um mercado que está em crescimento, né? E efetivamente está em crescimento, né? E a gente vê crescendo cada vez mais. Agora, nem todas as farmácias são iguais, né? A gente está acostumado a inaugurar lojas muito próximos de concorrentes nossos. Inclusive em São Paulo, por exemplo, nós somos entrante lá, né? Um entrante pequeno, né? São 13 lojas que a gente tem na cidade de São Paulo. São Paulo é um mundo, né? Um mercado gigantesco. E a gente está com uma venda média em São Paulo, apesar da concorrência, apesar da proximidade de outros concorrentes, a gente às vezes abre na frente mesmo, né? Seja da DPSP, da Raia, da Drogazil, que são as farmácias que dominam o mercado de São Paulo. E a gente está hoje com uma venda média em São Paulo, que ela é o dobro da venda média da companhia, né? A nossa venda média por mês em cada farmácia, ela gira em torno de R$700 mil. Em São Paulo está 1.400.000. Então, explicando assim para vocês, eu acho que para quem trabalha bem, para quem tem um bom produto, sempre vai ter um bom espaço, tá? Se vai ter esse volume de farmácias daqui para frente ou daqui a 5, 6 anos, eu efetivamente não consigo prever, tá? A gente já começa a ver uma certa consolidação, tá? Então, farmácias de tamanho médio, com suas 50, 100 lojas, elas começam a apresentar alguma dificuldade. As farmácias pequenas também, a gente vê um encolhimento também. Então, existe uma certa consolidação no mercado. Agora, é um mercado extremamente pujante, né? É um mercado já digitalizado. Essa digitalização, na minha opinião, ela cria um colchão de proteção para o varejo farma com relação aos marketplaces, né, que a gente já não viu acontecer nas livrarias, né? A livraria passou por um problema muito sério, né? A livraria, boa parte do seu mix foi digitalizado. Exato. O CD foi digitalizado, o DVD foi... Eu era acostumado, aliás, apesar de que eu fui agora a Paris há pouco tempo, entrei numa loja da Fnac e tinha muitos LPs lá. Legal. Tá voltando bastante, né? Tá voltando com tudo, É. né? E a Fnac tava bem animada, tá? Então eu espero que volte, porque é legal você ter um varejo que vive Físico, cultura, né? né? Cultura, né? Mas o varejo foi altamente impactado, porque as pessoas chegavam dentro das lojas de livraria, faziam scanner do produto e a Amazon vendia por 30% do valor do preço. Exato. Então é o showroom, né, que eles chamam, né? Então é complicado, entendeu? Então aqui no Brasil tem uma proteção legal, né? Os marketplaces não podem vender medicamento, tá? O que na minha opinião é bom, porque aqui no Brasil especificamente a gente tem um problema em marketplace muito sério de pirataria, Sim. né? E saúde é um negócio sério, a gente precisa ter uma origem de produtos, né? E isso é importante que continue assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nenhum marketplace vai entregar mais rápido do que uma farmácia. As farmácias estão muito eficientes na digitalização, né? E a experiência de loja também, acho que evoluiu bastante. Acho que tu falou bastante de tecnologia pô, eu recebi um e-mail da Panvel no final do ano, cara, que parecia a retrospectiva do Spotify, assim. Eu tenho uma Panvel exatamente embaixo do meu prédio, né, que a gente falou que tem bastante, uma esquina com o meu prédio, e naturalmente a farmácia que eu mais vou, né, porque não tenho estoque em casa, mas qualquer coisa que eu preciso eu desço ali, né, e subo de volta para casa. E aí eu recebi um e-mail no final do ano, a sua farmácia favorita é a da rua Carlos Traem com a Goethe. Você foi tantas vezes no ano, seu remédio favorito é tal. Economizasse tanto. Exatamente. Cara, eu achei incrível. Então, pô, muito legal. Essa é uma característica do business, tá? A gente
como tem muitos programas de desconto de medicamento, né? Então, geralmente, o consumidor deixa o CPF e a gente tem um grau de identificação de consumidor muito grande. A gente tem praticamente 96% das compras são identificadas, né? Uhum. A gente procura usar isso para facilitar a vida das pessoas, né? Então, para gerar valor nessa relação e procurar tratar o cliente como único, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelo consumidor no momento que ele deixa tanta informação ali. Então, a gente, por exemplo, hoje tem réguas de relacionamento onde a gente lembra o consumidor do fim da caixa de medicamento, Sim. né? Que é uma funcionalidade importante. A gente tem regra de relacionamento que a gente lembra o consumidor e alerta ele de um produto que ele costuma comprar que baixou de preço. Legal. Eu acho que isso mostra respeito ao cliente, né? E a gente vem utilizando cada vez mais tecnologia e na minha opinião, a bola da vez é a inteligência artificial. Pois é, ia ser o próximo ponto que eu ia falar. Até linkando uma coisa com a outra, né? Até acho engraçado essa história dos dados. Tem uma história da Target, não sei se não chegou a escutar, que a Target é uma empresa de varejo lá dos Estados Unidos, né? Como eles sempre ficavam dando dicas de produtos, né? Indicando produtos para as pessoas. E chegou um momento onde uma menina começou a receber essas indicações de fraldas, roupas de criança e um Sim. monte de coisa. História boa. E o pai dela começou a ficar brabo achando que a Target estava indicando que ela iria engravidar ou coisas assim. Ele colocou uma reclamação formal, né? Essa história foi até pro Washington Post depois. Sim. E no final a Target se desculpou e descobriram que, na verdade, sim, a menina estava grávida e só pelos produtos que ela comprava na Target, eles previram isso, né? Então acho que isso vem muito da tecnologia, como ela está cada vez mais usada, os dados estão cada vez sendo mais trabalhados, por assim só, e também vem a inteligência artificial para ajudar a tratar esses dados e entender uma coisa de uma forma diferente, né? E a Panvel hoje tem uma inteligência artificial que trabalha também com isso, né? Com dados, com atendimento. E eu queria até que tu falasse um pouco mais, porque ela não é uma inteligência artificial comum, né? Ela tem uma mistura ali. Esse tema da Target eu me lembro, né? E ele aconteceu numa época que era mala direta que ia pras casas, né? Sim. E aí, hoje em dia a gente se comunica muito Pelo celular, né? pelo celular direto com o cliente, né? Sim. No tema de saúde existe guardrails, assim, eu vou dizer, né? Que a gente precisa respeitar o consumidor, né? Porque, então tem, por exemplo, nas nossas regras de relacionamento, tem produtos que a gente não manda nenhuma oferta, porque é a intimidade da pessoa, Uma certa né? privacidade, Então né? tem alguns produtos, assim, que são blacklist, tá? De qualquer tipo de comunicação, porque é a privacidade da pessoa e a gente procura não expor isso, né? Mas o tema inteligência artificial, eu tô muito atento a ele, né? Eu escutei um tempo atrás que quem vai acabar com as empresas não é a inteligência artificial, mas é uma empresa que use inteligência artificial. Exatamente. Esse negócio entrou dentro da minha cabeça e a gente passou a usar a inteligência artificial com muita força, né? Eu acho que a primeira coisa que eu sugiro, assim, é que a pessoa use si próprio a inteligência artificial. Use, tá? Baixe o ChatGPT, assine o ChatGPT e viva essa experiência. Acho que todo mundo deveria fazer isso, porque é uma revolução impressionante, né? O modelo de busca hoje, ele passa a ser muito mais uma conversa do que propriamente uma busca em si, né? Sim. Eu, inclusive, estava jantando com a turma do Google agora, lá Legal. nesse evento em Nova York, e eu estava conversando com eles, porque o Google hoje a gente tem que repetir as perguntas, né? A gente faz uma pergunta assim: quantas vezes o Grêmio foi campeão da Libertadores? 3 vezes. Aí a gente pergunta, eu já vou saber qual é o meu time, né? Quantas vezes o Inter foi campeão da Libertadores? Tem que perguntar de novo, entendeu? No universo do chat GPT, a inteligência artificial ela fica dentro do contexto. Então eu faço a primeira pergunta: quantas vezes o Grêmio foi campeão da Libertadores? Ele responde 3 vezes. Eu pergunto: e o Inter? Aí ele vai lá e me responde. Tá, 2 vezes. Né? Então eu não preciso fazer a pergunta de novo. Então isso aí muda muito, isso aí dá muita produtividade, agiliza muito, tá? E uma das primeiras coisas que a gente fez
foi criar a Sofia. A Sofia é Sistema de Orientação Farmacêutica com Inteligência Artificial. Legal. Tá? E nós colocamos a Sofia hoje em todas as lojas da Panvel e ela tá lá porque o problema do varejo farma é que a gente pega muita gente de primeiro emprego, né? A gente é porta de entrada. Sim. Uhum. A gente educa muita gente. O McDonald's também, de alguma maneira, é primeiro emprego. Exato. Tá? Então tem um volume de jovens e de pessoas que a primeira vez que elas vão trabalhar é dentro de uma Panvel, dentro de uma outra rede de farmácias, enfim. Então farmácia é um ponto de entrada, né? Uhum. E é um ambiente nervoso. É um ambiente nervoso. Eu vivi isso, né? Eu, quando tinha 15 anos, não era o melhor aluno da minha escola, e o meu pai muitas vezes dizia, não, agora em dezembro, já que seu boletim não foi uma maravilha, você vai trabalhar na farmácia durante Legal. o mês de dezembro e vai boa experiência. atendendo o balcão, tá? Cara, e atendendo o balcão na farmácia não é fácil, tá? Porque você tá lidando com uma pessoa mal-humorada, porque tá doente ou porque tem algum problema de muitas saúde. vezes Com pressa. Tá comprando um produto que não é um prazer, né? Porque muitas vezes é o mesmo produto todo mês e ninguém tem prazer de comprar aquilo. Sim. E são nomes complicados, né? Porque os nomes de Fora a remédio... letra dos médicos, né? Fora a letra dos médicos, tá? Fora a letra dos médicos. Então a gente colocou a Sofia, aliás, uma das funcionalidades da Sofia é ler a letra do médico. Interessante. Então o nosso atendente hoje, a gente tem acho que uns 3, 4 celulares em cada loja da Panvel. E esse celular, ele vai lá com a Sofia, ele lê a receita médica e sabe o que está escrito ali. Se o consumidor tem alguma dúvida do tipo, poxa, posso misturar esse medicamento com não sei o quê? O nosso atendente não sabe. Tem muita gente que está 3 meses ali trabalhando, está 2 meses, o cara não sabe. Vai lá, pergunta para a Sofia responde. Então a gente treinou a Sofia hoje, tá, para ser o melhor assistente de ajuda para o nosso atendente dentro da loja. E com isso impactar a experiência do cliente. Isso, com certeza aumenta também as vendas, né? Porque a Sofia já dá recomendações ali do que fazer e o que não fazer, né? Sem dúvida. E a gente está agora também numa jornada, né? Acho que tem o Gartner, que é um instituto de pesquisa que trabalha com tendências mundiais de tecnologia. Ele determinou alguns quadrantes que vão ser primeiramente impactados por inteligência artificial, né? Um deles, por exemplo, é prevenção de fraude. Então a gente está equipando todas as nossas câmeras de loja com inteligência artificial para diminuir problemas de roubo, problemas de fraude, muitas vezes tem algum funcionário envolvido, né? A gente está fazendo um trabalho também de inteligência artificial em previsão de demanda, Legal. né? Que vai ajudar muito na gestão de estoque, exatamente. A gente está colocando inteligência artificial na parte logística, otimização de rotas e redução de custos, né? Vocês imaginam, a logística de farmácia não é fácil. É todo dia tem uma separação e tem entrega de medicamentos, medicamentos e HB, né? Higiene e beleza, todo dia em todas as farmácias. São 660 lojas que todo dia chega um caminhãozinho lá. Então, se você consegue colocar uma inteligência artificial que otimize esse trabalho aí, tem uma economia gigantesca. E outro tema também importante é RH, né? A gente trabalha, como somos primeiro emprego, a gente tem turnover alto. Lógico. Né? É uma característica do varejo, né? E com inteligência artificial a gente consegue melhorar o perfil das pessoas que a gente tá contratando. Muitas vezes é um detalhe que faz o cara ir embora. Por exemplo, a casa do cara é em determinado lugar e ele consegue um emprego que fica 1 quilômetro mais próximo da casa dele. Então, ajuda, né? Identificar esses parâmetros, entendeu? De forma que a gente possa ter pessoas que fiquem mais tempo dentro da companhia. Então, eu acho que vai ser uma revolução, assim, realmente o LLM, que é o Large Language Model, que saiu no final de 2022 e fez essa transformação, né, na inteligência artificial que já existia, mas não com essa produtividade, vai trazer muita produtividade para todos os setores da economia e para todas as empresas, na minha opinião. Né? Sem falar que ajuda muito, inclusive, o próprio funcionário, né? Afinal, ele está aprendendo a mexer numa inteligência artificial, que para ele é uma... Não tem dúvida. Júlio, eu acho que como vocês são uma empresa gaúcha, a gente não podia não citar, acho que uma das tragédias talvez maiores dos últimos tempos que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, que foi a questão das enchentes. Vocês tiveram, inclusive, né, a sede impactada com isso.
E além de vários funcionários e todo o drama que a gente viveu aqui, eh, pudesse relatar um pouco de alguns episódios que tu vivenciou, que te marcaram mais e como foi administrar a empresa, além de todo, eventualmente, algum risco de imagem, alguma ajuda adicional enfim, que foi emblemática para ti. Bom, eu confesso, eu tenho 28 anos de varejo, né? Eh, Passei por algumas coisas, né? Inclusive como presidente, passei desde 2016, passei por um incêndio de um CD em, em Santa Catarina, que não é Uhum. fácil também, né? Boa. Queimou tudo. Passei por uma vez teve um tufão aqui que acho que afetou o Praia de Belas, o shopping Praia de Belas, nos pegou Sim. lá o nosso CD também, destelhou o CD inteiro, Eita. tá? Eu passei pela pandemia, Sim. foi um momento Muitas complicadíssimo, dúvidas. né? A gente diz, pô, as farmácias se deram bem, né? Ficaram abertas, mas não é fácil ficar aberto no meio da pandemia, né? O consumo retraiu porque não tinha ninguém na rua, né? Lógico. E ficar aberto não é fácil, porque você tem que lidar com a saúde de muita gente que tá ali, né? Correndo. A gente não sabia, né? O que ia acontecer com aquelas pessoas que estão ali trabalhando, né? Então, foi um momento muito delicado mesmo. Mas eu confesso para vocês que essa enchente me desafiou ao máximo, viu? Foi o momento mais difícil que eu tive como gestor nesse período todo que eu tô trabalhando. Eu não estava no Brasil, eu estava em El Salvador, né? O meu hobby é surf até hoje, né? Me mantém jovem, eu agradeço muito ao esporte por isso. E daqui a pouco começou a vir notícias, né? Pô, tá chovendo. Nossa sede é em Eldorado. Sim. Eldorado foi a cidade mais impactada eh, em termos percentuais, né? Não no número de pessoas, mas percentualmente 90% da cidade ficou embaixo d'água, Sim. né? Hã, e aí eu resolvi voltar, né, o quanto antes, e daqui a pouco o aeroporto fechou. Sim. Aí eu peguei um voo para São Paulo, de São Paulo eu peguei um avião menor que me largou em Torres, na praia, de lá eu vim de carro por Viamão, que era a única Sim. Que estrada aberta, é né? quase 040. inacreditável, né, você pensar que a única estrada aberta para uma cidade como Porto Alegre era Viamão, né. Sim. Então consegui chegar, aí que é importante você ter time, né, e eu graças a Deus eu tenho um time, que eu admiro muito, tá, que são pessoas muito competentes e com muita, proatividade e iniciativa. Eles já tinham montado uma sede provisória, porque a gente ficou sem poder ir na nossa sede, a nossa sede não entrou água, Uhum. nós ficamos dentro dos 10% de Eldorado Que bom. que não foi afetado pela enchente, mas a gente ficou 40 dias sem conseguir acessar a sede. E a nossa principal logística é lá, Sim. Eita. né? A gente tem um CD muito parecido em termos de tamanho em Curitiba, mas o nosso grande centro logístico, que atende o número maior de lojas, é Eldorado. Nós ficamos 40 dias sem operar lá. E tiveram lojas alagadas também, né? 15 lojas alagadas. A gente teve um laboratório que produz os produtos marca própria que fica no quarto distrito ali, Eita. embaixo da água também. Então foi muito, vamos dizer assim, eu cheguei aqui, esse time que eu tô falando para vocês já tinha montado uma sede provisória, que eu acho importante, tá? Eu particularmente não acredito em home office. De acordo. Eu acredito no Concordo trabalho presencial. Há pouco tempo atrás a gente não podia falar isso, né? É. Porque era feio falar isso, mas eu não acredito. Acho que a produtividade é outra, acho que o engajamento é outro. Tu não consegue formar cultura à distância. Sim. Então a turma, entendendo a importância de estar junto, pegou um andar inteiro da Tecnopuc, que foi a nossa sede durante 40 dias. Né? Eu ia pro Tecnopuc trabalhar lá. Aliás, terminamos ficando com o andar do Tecnopuc, então Legal. tem uma sede da empresa lá no Tecnopuc. Mas o fator humano foi o que mais nos impactou, viu? Porque a gente tem 11.500 colaboradores e desses 11.000 foram 1.000 pessoas impactadas e 700 pessoas perderam absolutamente tudo que tinham, tá? Então, é daqueles momentos, assim, que a gente... Sabe aquela frase que diz assim, ó... 100 pessoas não tem empresa? Uhum. Eu vivi isso. Né? Então, foi um momento que a gente diz assim, cara, tá bem,
nós vamos ficar... E a gente teve que fechar 85 lojas, porque a cidade de Porto Alegre ficou 15 dias sem água, né? Sim. Ficamos com 85 lojas fechadas, esquecemos a venda, continuamos vendendo. Até no fim do dia crescemos Marginalmente. crescemos 10% a venda, né? Teve muita doação de pessoas que compravam na Panvel para doar, enfim. Mas o business virou secundário, tá? O nosso foco durante o mês de maio foi cuidar das pessoas. Então a gente construiu uma plataforma de solidariedade, onde cada um dos 11.500 colaboradores podiam se inscrever e se colocar à disposição para ajudar um colega que estava em dificuldade, dar uma cama, dar um espaço na casa, poder ajudar. A empresa ajudou financeiramente todas essas pessoas, né? Se fez um Pix para o cara ter pelo menos um pouco de condição, né? Gerentes de loja, a gente teve 17 gerentes de loja que perderam absolutamente tudo. A gente ajudou as pessoas a poder reconstruir a sua casa, né? Então, assim, ó, foi um momento que a gente teve um impacto muito grande do business, do negócio, né? Vou dizer para vocês assim, nos estragou o ano em termos de resultado, porque a gente deve fechar esse ano com o mesmo resultado do ano passado, em termos de lucro, né? Então vai ser a mesma coisa do ano passado, apesar da gente ter tido um crescimento muito bom de vendas, mas o impacto da baixa de 15 lojas, de um laboratório no segundo trimestre foi um impacto importante. Mas eu acho que esse comportamento humano da companhia, de poder priorizar o ser humano, ajudar as pessoas que foram impactadas, dar condições para elas de trabalho, né? Eu acho que a gente sai com um time mais unido, tá? E varejo é um trabalho de equipe. Sem dúvida. Né? Varejo é um teamwork, como Com certeza. dizem os americanos. Então a gente sai disso. Agora foi muito desafiador, teve coisas assim do tipo... Para manter a loja aberta, a gente montou uma operação de caminhão-pipa em Porto Alegre para levar água para as lojas, para as pessoas pelo menos poderem ir no banheiro, entendeu? Então foi super desafiador, Surreal. mas como diz Nietzsche, né, o que não nos mata nos fortalece e vamos para Com frente, certeza. vamos crescer e é isso aí, já passou. Boa. Júlia, a gente tá chegando ao fim, infelizmente, aqui do programa. E aí, antes de terminar, a gente tem o hábito de fazer um ping-pong final. São perguntas rápidas, com, teoricamente, respostas rápidas, mas que a gente sabe que talvez surjam aí bastante reflexões. Então, vamos lá, Parentinho. Júlio, um livro que mudou a tua vida. Building Strong Brands, construindo marcas próprias. Eu li em 1993 ele. E Boa. marcou minha vida. E eu acho que explica um pouco desse foco da Panvel em construir uma marca. Mas tá na ponta da língua ainda. Forte. Deve ter mudado mesmo. Pois é. Ah, E a Panvel é sinônimo de marca forte, né? Exato. Tu não vai na farmácia, tu vai na Panvel. David Aker é o autor. 93, fazem anos, hein? Excelente. E, Júlio, um hábito que não abre mão. Um hábito que eu não abro mão. Acordar de manhã, ler os jornais. Eu gosto muito de ler jornal. Eu não faço ginástica de manhã. Não consigo. Meu negócio é final do dia, ginástica. Compacto com essa... Tá. Então não faço parte da turma das 5 da manhã. Essa eu já tentei. Eu tô no time. Eu acordo às 7 da manhã, eu leio os jornais e 8h30 eu tô na empresa, mas eu não deixo de ler jornal. Eu leio através do iPad, tá? Sim. Então eu leio os jornais através... Não vou falar o nome dos jornais, vocês vão ficar chateados comigo, tá? Mas eu leio através do iPad. E o surf, né? Que tu falou que é algo que Pô, o pratica surf bastante. já não é... O surf, na minha opinião, já não é hábito. O surf já vira estilo de vida. Boa. Tá? Way of life. Way of life. E, Júlio, o segredo da vida é... Segredo da vida, na minha opinião, é fazer o que se gosta, né? Eu acho que manter a mente ocupada, ela é algo fundamental. Eu aprendi isso ao longo da minha vida, né? Eu tenho um exemplo em casa que é o meu pai. Meu pai tá com 79 anos e até hoje ele vai na companhia às 9 da manhã, fica até às 11, quer saber o que tá acontecendo, é o presidente do conselho, Sim. né? É uma pessoa curiosa, tá com a cabeça maravilhosamente bem funcionando, né? E eu acho que a cabeça, ela é fundamental pra gente, viu? Muitas vezes ela não tô querendo dizer que não é importante cuidar da saúde,
tá? Mas manter a cabeça ocupada é um elemento importante pra gente chegar numa idade totalmente avançada de e acordo. produzindo bem. Com certeza. Ah, Boa, Júlio, imensamente grato aí pelo teu tempo, tua disponibilidade de ter vindo aqui conversar um pouquinho conosco. Tenho certeza que todos que estão assistindo aí agradecem também. Foi um episódio com muitos ensinamentos. Com certeza. Saímos daqui todos um pouquinho mais inteligentes e dispostos aí a construir marcas fortes nos nossos negócios. Então, muito obrigado e deixo Fortes e palavras duradouros, finais né? aí. Fortes e duradouros, eu exatamente. que agradeço. Acho que a gente precisa ter na vida, foi uma coisa que eu aprendi também, é ter sempre a humildade de aprender, né? Nunca deixar de aprender. E eu quero dizer para vocês que durante esse período aqui a gente sempre aprende, né? Com as perguntas de vocês, com a troca de ideias, a gente sempre sai maior do que a gente entrou. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui. A gente Prazer agradece. Foi nosso. Parentinho, agora as tuas considerações finais aí. Eu acho que agradeço imensamente aceitar o convite, né? Que foi Boa. um baita episódio que passou voando, sendo sincero, quando tu escreveu aqui que era a última pergunta, eu fiquei, mas já, né? Mas agradecer muito todas as respostas aí, foram muito, com certeza, todas agregaram em certo ponto e espero ter mais oportunidade de conversar contigo mais vezes, porque Claro. realmente é algo muito... Uma aula, né? É uma aula, é enriquecedor, realmente. Boa. E para você que está nos assistindo e caso ainda não tenha comprado seu ingresso do Fórum da Liberdade, para tudo que está fazendo agora mesmo, escaneie o QR Code que está na tela aqui e faça isso para que você não perca o Júlio e tantas outras pessoas brilhantes que vão circular lá pelos corredores e aproveitar nos dias 4 e 5 de abril para estar conosco no Fórum da Liberdade na PUC-RS. Então, por hoje nos despedimos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.